Bitcoin hoje em queda e a pergunta fica, será que a gente teve uma armadilha e o cenário é tão ruim, pessimista do que tá parecendo mesmo, ou se tem alguma coisa aí por dentro pra gente entender que ainda tem esperança? Então vamos entender tudo agora nesse vídeo e bem-vindo ao canal Investidor Modesto, tá? Olha só, o Bitcoin hoje cai 7%, enquanto o S&P 500 cai 1%, é uma divergência interessante, o S&P 500 cai 1%, 0,85%, e o Bitcoin empurra para os 6%. O que isso traz pra gente? A consequência, liquidações, tá? A gente já teve aí 600 milhões de dólares liquidados nesse movimento. Isso a gente consegue entender com esse fato que as pessoas se alavancaram, o Open Interest estava alto, a gente estava conversando sobre isso, e isso já vinha, já adicionava pra gente uma perspectiva de ter algum movimento forte. E foi para baixo, e não foi um movimento realmente fraquinho, foi literalmente forte, foram 3 horas não, tá? Em conjuntos de 3 vezes 4 horas aqui, no intervalo de 12 horas a gente teve uma queda, que se você for no gráfico de 1 hora a situação é um pouquinho pior, tá? Só candles vermelhos. E o que aconteceu na verdade, a gente perdeu um suporte que eu falei com vocês no nosso Instagram. Se não segue no nosso Instagram, @DougTadeu, tem muita informação relevante para você lá, você tá perdendo, tá? Olha só, eu falei com vocês que a gente não poderia perder essa região, perdendo essa região a gente entraria novamente naquela chatice. Que chatice é essa? Bom, o nosso intervalo de lateralidade. Então, a partir do momento que a gente voltasse aqui para dentro, a gente ia voltar para aquela novela tempos de lateralidade. Isso leva a gente, traz uma visão que isso foi um fake out, a gente saiu e já voltamos. Então isso aqui é completamente assim, é só um ponto fora da curva. E a gente vai voltar para a nossa programação normal, que é de lateralidade. Isso é ruim, tá? Isso é péssimo. Mas por outro lado, a gente já fez uma liquidação interessante, um voluminho até maior, acima da média, e bom, a gente fez uma armadilha sim. A gente perdeu uma resistência importante aqui dos 32.300. Se a gente passasse, a gente conversou ontem que a gente ia passar para os próximos níveis de Fibonacci, mas a gente tinha vários detalhes para perceber nessa situação e eu alertei vocês ontem, tá? A gente tinha muita coisa acontecendo. Primeiro de tudo, o S&P 500 ele ia voltar depois do feriado, já ficou com a cara negativa e hoje a situação segue sendo um pouquinho pessimista. E o que aconteceu na verdade foi que depois que o S&P 500 fez uma onda completa de baixa, ele fez uma retração de Fibonacci, ele fez um pullback e esse pullback foi completado. Isso significa que a gente bateu numa resistência e voltamos a cair, iniciando uma onda de baixa, e essa onda de baixa respingou para o Bitcoin. Incondicionalmente o Bitcoin está sofrendo mais do que o S&P 500, independente da intensidade. Quando a liquidação chega, é muita gente, é muito dinheiro, é muito open interest aberto, o que empurra cada vez mais o preço para baixo. Outra coisa, o long short ratio vai voltar a essa babaquice, a gente está conversando. O preço cai, o long short ratio dispara. Então a gente não dá para confiar, e eu vim falando com vocês, cuidado quando você for confiar no long short ratio, pegue o padrão, entenda o que está acontecendo, e quando as coisas começarem a ficar mais estáveis, aí sim você vai ter uma perspectiva mais certa do mercado, porque agora a gente está sendo influenciado por tudo. A gente está assim com um problema econômico mundial? Estamos. E para piorar, a nossa amiga aqui, deixa eu só pegar o dado, que é a secretária do Tesouro americano falou que, bom, a gente estava errada, a inflação tá aí mesmo e a gente tá fudido. Então, para você ver que, bom, se a secretária do Tesouro Direto, Tesouro Direto não, Luz, Tesouro Americano, tá falando isso, meu amigo, eu não queria estar na pele desses caras agora, porque eles que têm que tomar as decisões, entender a economia. Se eles não entendem, meu amigo, quem vai entender, né? Então, assim, esse cenário é completamente pessimista, isso aqui mostra uma falta de profissionalismo e responsabilidade com a economia de um país, e com certeza isso vai passar uma imagem completamente negativa para todos os, investidores. Quem tem dinheiro vai ficar, bom, se a situação tá tão ruim, eu vou sair do mercado. E aí que a gente vai ver isso aqui, tá? A gente tá vendo que o Goldman Sachs falou que a maioria dos investidores que compraram ações nos últimos 2 anos, eles acabaram vendendo quase tudo que eles compraram. Então essa queda do S&P 500 que a gente está vendo, estudando esses dias, ela sim está sendo entregue por conta de uma venda em massa, e isso é óbvio, né? O mercado está cauteloso, o mercado está com medo. Até no Bitcoin a gente está vendo o Fear and Greed Index, o termômetro de medo e ganância, lá
para baixo. Extremo medo já fazem meses, semanas, e isso é bom pra gente por um lado, e algumas pessoas aproveitam esse movimento, tá? Algumas pessoas que eu falo são fundos de investimento. São umas empresas que fazem as compras e passam essa bola para os investidores para investirem nelas. Então a gente tem aqui simplesmente uma coisa interessante. Quedas são oportunidades, inevitavelmente. Nós estamos vendo o Bitcoin com uma promoção interessante, né? A gente está vendo com 50% de desconto no topo histórico. Algumas pessoas vão ver valor nisso. Pode ser que não para agora, mas para depois. Não deixa de ser um excelente investimento, tá? Não é recomendação de investimento, olha lá. Então, a gente tem as altcoins sofrendo, o Bitcoin, a dominância do Bitcoin está se mantendo em nível de 46%, está chegando a bater na nossa resistência dos 47%. Então, o que a gente tem? Bom, a dominância está batendo no teto, está querendo dar uma retração. Se o mercado permitir, a gente pode ter uma folga nas criptomoedas, ou, se depender, uma queda muito forte no Bitcoin, que as altcoins consigam se segurar um pouco com o resto de capital que ainda mantém elas vivas, tá? Por outro lado, o DXY, a força do dólar, tá tudo assim, gente, desenhando padrões gráficos para continuar quedas. Isso você tem que entender que a situação está completamente ruim, caótica, sim. E o que a gente consegue ver é que o mercado ele faz um pullbackzinho. A gente viu que tanto no Bitcoin e S&P 500 a gente completou esse pullback, o primeiro nível dele. Isso já dá espaço para o mercado cair. Então, o alerta foi criado a partir do momento que ele já bateu nos níveis de Fibonacci. Você consegue ver aqui no Bitcoin mesmo, se a gente usar Fibonacci, vamos perceber que o movimento que ele fez, ele já passou do primeiro nível aqui, dos 38%, em 31 mil dólares e 150. E ele já foi partindo para a segunda parte de Fibonacci, os 50%, nos 32.300. Assim que ele chegou ali, ele já recusou. Assim que o S&P 500 também recusou, o DXY já formou um fundo. Então, quando você pega essas métricas, você chegava numa conclusão: o mercado está completamente maluco. Maluco que eu digo, bom, lateralidade infinita em ativos de risco, empurrando cada vez mais para baixo, enquanto o mercado tradicional ele segue sendo empurrado para baixo. Então, olhando numa ótica econômica, a situação não está nem um pouco legal, e o Bitcoin ainda segue sendo uma criptomoeda que não está sendo bem vista no mercado, pelo menos por agora. E para piorar, né, a gente vê a Luna, a gente vê problemas de instabilidade em várias redes completamente confiáveis dando problemas. E a Solana entra nessa bolada, tá? A Solana foi interrompida e já tá para, pelo menos aqui, acho que 3 horas parada. Então, para entrar em consenso, para retomar o ar da Solana, isso não é legal, tá? Isso só quebra a expectativa, a confiança dos novatos do mercado. Você entende o mercado, você entende tecnologia, você fica, cara, beleza, isso aqui não traz tanto risco, mas para o investidor novo, pro varejo, que é aquela hora que o cara que tem pouco dinheiro começa a entrar no mercado, todo mundo começa a se interessar, a gente precisa desse cara, e esses fatos só afastam esse cara cada vez mais do mercado, tá? Então a gente tem realmente um cenário não otimista, uma liquidação necessária, vejo como necessária. A gente sempre bom limpar o mercado. Isso mostra pra gente que o mercado tá fazendo uma limpa, pessoas estão perdendo dinheiro, mas enquanto isso, pessoas também estão aproveitando as oportunidades. Não dá para você achar que o que a gente está vendo nesse momento é só queda e desespero. Além disso, nós temos por dentro que ninguém enxerga pessoas comprando preços, pessoas aproveitando oportunidades, acumulando, e você pode ver que ETFs estão sim de olho nisso aí. Pode não ser a maioria, mas sim eles estão comprando, o que leva a gente para o mercado agora. E agora, Douglas, a gente voltou para o nosso range de lateralidade, não tá legal, a gente vai seguir essa novela, para onde a gente vai a partir desse momento? E olha só, né, se a gente for pegar o volume que nós tivemos em todo esse movimento, você vai ver que o pico foi justamente onde a gente parou. Isso aqui é uma prova interessante de que o mercado ainda tem um ponto para segurar, que é onde ele parou, nos 29.200. Se perder isso aqui, essa linha vermelha que você está vendo, 29.200 dólares, e tem uma chance bem grande de a gente buscar esse fundo novamente, fundo que eu falo, nos 28.300, consequentemente, a gente perdendo, aí a situação fica mais apertada para a gente buscar novamente aquele fundinho, aquela sombra que ficou pendente lá atrás, em 26.700 dólares, o que seria, em tese, bom para o mercado, porque ia espalhar muito medo. Espalhando muito medo, a gente pode ter sim um boom, uma entrada de interesse no mercado, uma entrada de capital que possa formar um pullback mais poderoso para o mercado, visto que esse pullback que a gente teve foi muito fraquinho, tá? Mas um pullback ele foi completado
isso era um ponto de extrema atenção, confluindo com outros gráficos. Enquanto isso, o dólar está tentando se segurar de qualquer forma aqui, mas o que a gente consegue ver é que nada está garantido ainda, e o que está com muita clareza nesse momento é que o Bitcoin, o mercado de criptomoedas, ele não está sendo visto como uma boa oportunidade, não para todo mundo. Isso significa para a gente que aquela entrada de dinheiro massiva, a gente não teve nenhum sinal indicando isso até o momento. O que leva a gente a esperar, sim, algum suporte, algum ponto que o mercado vá se segurar. Lembrando que a nossa esperança agora, né? A nossa atenção até hoje, o fechamento 9 horas, precisa ficar ligada nessa linha vermelha, na POC do volume aqui, que dá 29.300 dólares. E lembrando, um dia não fechou, a gente pode ainda retomar algum valor, e de um panorama geral, o que aconteceu foi que no gráfico diário a gente recusou a região 50 que a gente falou ontem, por isso a gente estava, cara, na meiuca de tudo. Se passasse dali, ia ser um pullback maior, bem mais forte, ia aparecer muito mais força vendedora, perdão, tá? Confundi, força compradora. Enquanto isso, a gente está vendo uma recusa disso aqui, que isso não é um sinal bom, isso só estende mais a probabilidade de ficar aqui batendo embaixo da região dos 50 pontos do RSI, que seria um pouco triste, porque ia cada vez mais empurrar essa queda, empurrar o período de pessimismo no mercado, mas por outro lado você pode ter oportunidades aparecendo, então aí você pode ficar feliz, ficar triste, mas no momento esse fake out que nós fizemos, alta, depois voltamos para baixo, com certeza não é muito bem visto no mercado, porque o Bitcoin está muito mais sensível do que qualquer outro ativo, sempre foi, mas exatamente nesse momento, sim, ele está sendo tratado como ativo de extremo risco, e justamente nesses momentos que você vê a bolsa já sofrendo uma perda grande, você consegue ver também do outro lado o mercado de criptomoedas, o mercado arriscado perdendo cada vez mais valor, tá? E o que é mais importante aqui é o seu like, tá? Depois desse conteúdo, cara, é muito conteúdo bom, o seu like é o mínimo que você pode me dar, e eu agradeço demais, só tenho a agradecer a vocês, tá? O que a gente vai esperar agora é onde ele vai segurar, como que vai ser o fechamento do Bitcoin, lembrando que a gente fechou o mensal, o gráfico mensal, já estamos em uma queda sequencial de 3 meses seguidos. Isso pode ser bom? Pode, mas a gente pode ter aí, no meio do caminho, algum mês verde. Em algum momento a gente vai ter sim um pullback mais forte, assim que o mercado ficar mais confiante em entrar com toda a sua grana. Mas lembra, tá? Quando isso acontecer, vai ser uma oportunidade única. A gente pode empurrar mais para baixo, ativar aquele gatilho de oportunidade que todo mundo fala, cara, tá muito barato, todo mundo entra, o mercado sai dando porrada para cima, as pessoas ficaram para trás, pensam, pô, eu vou ficar para trás, entram também, então você começa a ver uma entrada massiva de dinheiro, e aí a gente tem o nosso início, o início da bull run, que seria o início de um novo ciclo, e a gente está cada vez mais perto disso acontecer, o mercado está cada vez mais perto de formar um fundo, e a gente tem que ficar ligado nisso, lembrando que agora altcoins é um risco a mais para o seu dinheiro, para a sua carteira, por isso você tem que ficar extremamente esperto e cauteloso, tá? Independente do que a gente está vendo altcoins sofrendo bem mais que o Bitcoin, ou seja, cara, se cuida, toma cuidado com a sua grana, não vai colocando seu dinheiro todo em altcoins, tem algumas oportunidades, cara, ou se tem, mas a perspectiva é até quando você vai conseguir ficar comprado e ver o seu dinheiro desvalorizar se você não tem estratégia. Para você criar, é só se inscrever nesse canal todo dia, te criando aí um mindset sinistro de investidor, que é o que você merece, mas a sua inscrição, o seu like é muito importante para mim e não te custa nada, tá? É muito conhecimento gratuito que eu passo. Tamo junto, forte abraço, amanhã a gente se vê, é nóis.